Amantes dos trens, bem-vindos ao Railways Explained. À medida que exploramos o fascinante mundo das ferrovias, descobrimos que o famoso ditado "todos os caminhos levam a Roma" é verdadeiro. Ao longo da história, diversas rotas de transporte ligaram Roma ao resto da Europa. Primeiro, as estradas cruzavam vales alpinos e depois passavam por túneis nos Alpes. Hoje, temos túneis de base que se estendem até os sopés dos Alpes, proporcionando conexões ferroviárias eficientes. Nossos vídeos anteriores discutiram o túnel de base do Brenner entre a Áustria e a Itália, e os túneis Lütschberg, Gletsch e Gotthard entre a Suíça e a Itália. Agora vamos focar no túnel de base de Monte Cenis, que conecta a França e a Itália. A construção desse túnel faz parte do ambicioso projeto de trem de alta velocidade entre Lyon e Turim. No entanto, esse projeto tem sido controverso por vários motivos, incluindo protestos, aumento de custos, justificativas questionáveis, manipulação política e muitos interessados com interesses conflitantes. Atualmente, a ligação ferroviária entre Lyon e Turim é feita pela linha Turim-Madani, conhecida popularmente como Linha Ferroviária de Fréjus. Essa ferrovia passa pelo túnel ferroviário alpino de Fréjus, que tem 14 quilômetros de extensão e foi construído em 1871. Notavelmente, o túnel histórico foi construído em menos de 14 anos por 4.000 trabalhadores, utilizando perfuratrizes pneumáticas inovadoras e técnicas de escavação desenvolvidas especificamente para o projeto. Métodos tradicionais levariam cerca de 40 anos para serem concluídos. Como todo túnel de montanha, o túnel ferroviário de Fréjus possui inclinação acentuada. Na seção italiana, a via de subida tem uma inclinação média de 26 por milha, enquanto a via de descida tem uma inclinação de quase 30 por milha. No lado francês, a inclinação é de aproximadamente 30 por milha por cerca de 15 quilômetros, começando de Saint-Michel-Vallot até Madane. No início do século XX, a linha ferroviária de via única do Fréjus foi duplicada e eletrificada. Ela foi reconstruída várias vezes, incluindo a instalação de um sistema de sinalização em bloco automático. Mesmo assim, as melhorias não corrigiram a inclinação do túnel, curvas fechadas e altura irregular, mantendo a velocidade comercial muito baixa. Consequentemente, trens com peso de até 1.150 toneladas exigiam 2 locomotivas, enquanto trens com peso de até 1.600 toneladas necessitam de 3 locomotivas para operar com segurança na linha. Além disso, as dimensões estreitas do túnel e a falta de saídas de evacuação, ventilação adequada e outros requisitos de segurança tornam-no um risco significativo em caso de acidentes envolvendo trens de passageiros ou trens que transportam produtos perigosos. Regras operacionais especiais foram estabelecidas para mitigar esses riscos, mas à custa da capacidade do túnel. Por outro lado, o volume de tráfego que passava pelo túnel ferroviário de Fréjus vinha aumentando até a abertura do túnel rodoviário de Fréjus em 1980. Desde então, o tráfego ferroviário diminuiu. No entanto, devido às limitações dessa linha histórica, várias propostas para uma nova ligação através dos Alpes foram apresentadas tanto pelo lado francês quanto pelo lado italiano. A construção de uma linha de alta velocidade entre Turim e Lyon começou a ser viabilizada em 1991. Naquele ano, o ministro dos Transportes italiano e seu homólogo francês assinaram um acordo intergovernamental para iniciar esse projeto. As ferrovias italiana e francesa receberam o mandato de realizar estudos adicionais de viabilidade. Assim, a FSI e a SNCF criaram uma organização separada chamada Alptunnel para facilitar esses estudos e o desenvolvimento dos projetos. Em 1992, foi criado o Comitê Diretor Franco-Italiano para supervisionar os estudos realizados. Além disso, foi criada a Comissão Intergovernamental Franco-Italiana para auxiliar o comitê.
A primeira proposta oficial para o projeto foi apresentada em outubro de 1992. O plano detalhava a construção de uma linha de alta velocidade que passaria pela cordilheira de Monte Cenísio, utilizando um túnel de 2 tubos com 54 quilômetros de extensão. O custo estimado do projeto era de 6,2 bilhões de euros. Em setembro de 1993, o comitê diretor franco-italiano se reuniu em Roma e aprovou o projeto. A iniciativa ganhou um impulso significativo quando foi registrada como um dos 14 projetos de transporte de maior prioridade da União Europeia durante o Conselho Europeu de Essen em 1994. Esse registro permitiu que o projeto recebesse um apoio financeiro significativo da União Europeia. No entanto, nos anos seguintes, o projeto enfrentou desafios e mudanças de governo em ambos os lados, resultando em um apoio instável. A situação mudou drasticamente em março de 1999, quando um incêndio trágico ocorreu no túnel que leva à rodovia do Monte Branco, tirando a vida de 39 pessoas. Como resultado, o tráfego de veículos na rota pelo Vale da Maurienne foi suspenso por 3 anos. Esse incidente, na verdade, ressaltou a necessidade de construir uma nova linha ferroviária para facilitar o transporte de cargas, e o projeto foi retomado como prioridade. Após 3 anos realizando estudos de viabilidade, os resultados finalmente foram divulgados em 2001. No mesmo ano, os primeiros ministros da França e da Itália assinaram um segundo acordo intergovernamental para a construção da linha entre Lyon e Turim. O acordo abrangia 3 trechos: o lado francês, entre Montmélian e Saint-Jean-de-Maurienne, a seção comum ítalo-francesa, ou seja, o túnel de base entre Saint-Jean-de-Maurienne e Buzolin, e o lado italiano entre Buzolin e Turim. Para facilitar as investigações de campo e as atividades de levantamento para o túnel de base e o projeto básico, uma nova empresa chamada Lyon-Turin Ferroviaire foi criada. Assim, a LTF assumiu as responsabilidades anteriormente desempenhadas pela Alptunnel. A linha ferroviária Lyon-Turim foi projetada para abranger aproximadamente 270 quilômetros. Seu objetivo é facilitar o tráfego de passageiros e o transporte de cargas pesadas entre os 2 países. Embora a velocidade operacional da linha seja de 220 km por hora, é importante notar que, de acordo com os padrões da União Europeia, uma nova linha só é considerada de alta velocidade se tiver uma velocidade de 250 km por hora. Essa não é uma linha de alta velocidade. Para os trens de carga, está prevista uma velocidade mínima de 100 km por hora e uma redução significativa na inclinação, resultando em menores custos de energia. A linha Lyon-Turim faz parte da rede transeuropeia de transporte, especificamente dentro do corredor mediterrâneo. Esse corredor visa criar uma ligação ferroviária de alta qualidade e capacidade entre Budapeste e Sevilha. A infraestrutura da linha Lyon-Turim se estende 70% na França e 30% na Itália. O elemento central do projeto é o túnel de base de Monte Cenis, com 57,5 km de extensão. Esse túnel é fundamental para transformar a linha de montanha existente em uma ferrovia plana, aumentando a competitividade do transporte ferroviário. O túnel de base de Monte Cenis é composto por 2 tubos paralelos conectados por 3 passagens de desvio e possui 4 saídas de acesso inclinadas, 4 áreas de serviço ferroviário e poços de ventilação. Todo o sistema de túneis se estende por mais de 160 quilômetros, com trechos atingindo uma cobertura de mais de 2 quilômetros. Apesar de mais curto que o sistema de túneis do Brenner, que tem 230 quilômetros, o feito de engenharia segue notável. O projeto também inclui 2 estações internacionais, uma em Susa, na Itália, e outra em Saint-Jean-de-Maurienne, na França, nos portais do túnel.
A inclinação longitudinal máxima dentro do túnel de base de Monte Cenis é de 12,5 por mil, que é reduzida para um máximo de 2 por mil nas áreas das estações. As vias de cruzamento têm comprimento mínimo de 750 metros. A carga por eixo é de 25 toneladas por eixo e o sistema de alimentação elétrica é de 25 kV e 50 Hz. O sistema de sinalização e controle utilizado é o ERTMS nível 2, integrado com o sistema de comunicação GSM-R. Os dois túneis de via única dentro do túnel de base têm distâncias variáveis entre 30 e 80 metros, com diâmetro interno de 8,4 metros. A cada 333 metros, um ramal de conexão com uma abertura utilizável de 4,3 metros de largura e 2,93 metros de altura conecta as passarelas de evacuação dos dois túneis ferroviários. Alguns desses ramais, geralmente um a cada 3, abrigam salas técnicas para operar os sistemas tecnológicos. O túnel de base também possui 3 áreas subterrâneas de segurança acessíveis diretamente do nível da estrada. Nos trabalhos preliminares de levantamento, foram abertos 4 túneis exploratórios. Esses túneis servem para coletar informações detalhadas sobre a área para o projeto do túnel de base. Além disso, eles são projetados para funcionar como pontos de acesso durante a construção e para fornecer ventilação, manutenção e medidas de segurança durante a operação. Esses túneis exploratórios e as obras complementares foram concluídos dentro de prazos específicos, como mostrado na tela. No entanto, o projeto enfrentou desafios significativos desde o início, especialmente na Itália. Protestos em massa eclodiram quando a localização do portal foi proposta em Vanusi. Esses protestos incluíram confrontos com as forças de segurança, ações de sabotagem contra empreiteiros, atos de violência contra trabalhadores e seus alojamentos e até mesmo sabotagem contra trens que operavam na linha existente. Vamos dizer que esse projeto não foi bem recebido na Itália desde o início. O debate entre os opositores e os apoiadores da nova linha ferroviária se tornou o motor da história do projeto. O movimento No TAV surgiu, onde TAV é a sigla para trem de alta velocidade, e tudo culminou quando as obras deveriam começar para a construção do túnel em Vanusi, no Vale de Susa. Ou seja, em dezembro de 2005, mais de 30 mil pessoas invadiram a área do canteiro de obras e a desmontaram. Em março de 2006, o governo italiano criou o Observatório Turim-Lyon como uma plataforma para tratar das preocupações ambientais, de saúde e econômicas levantadas pela população do Vale de Susa. O observatório começou como um fórum de discussão e avaliações relacionadas ao escopo e ao projeto da obra. Em 2011, o projeto preliminar para o trecho italiano foi concluído, levando em consideração algumas das exigências dos manifestantes no Vale de Susa. O trecho italiano envolveu a construção de uma linha totalmente nova, de 82 quilômetros, com um custo total estimado em 8,95 milhões de euros. A parte italiana do projeto consistia em 2 seções principais: seção transfronteiriça italiana e seção nacional. A seção transfronteiriça abrangia 35,3 quilômetros e incluía 31,3 quilômetros de túnel e 3,9 quilômetros na superfície. A seção nacional cobria 46,7 quilômetros, compreendendo 38,6 quilômetros de túnel e 8,1 quilômetros acima do solo. No entanto, o processo de aprovação do projeto preliminar foi suspenso até a conclusão de um novo acordo entre Itália e França, que acabou sendo assinado em janeiro de 2012. Esse acordo também estabeleceu diretrizes para o uso ideal da linha histórica existente durante a fase de construção do projeto. O Observatório Técnico da linha Turim-Lyon avaliou minuciosamente o projeto. O traçado definitivo do projeto foi estabelecido em 2013 e aprovado em 2015.
O traçado final do projeto incluiu um trecho transfronteiriço de 18,1 quilômetros de extensão, com 12,5 quilômetros pertencentes ao túnel de base e 2,1 quilômetros para o túnel de interligação à linha existente. Também abrangeu 3,6 quilômetros de linha de superfície na planície de Susa, juntamente com a estação e áreas técnicas e de segurança conectadas à estação Buzolim por uma travessia sobre o rio Dora. Esse chamado projeto de baixo custo para o trecho nacional envolveu a ampliação da capacidade da linha histórica entre Buzolim e Avigliano, a construção de um túnel misto para cargas e passageiros de Avigliano até a plataforma logística em Ormassano e as obras necessárias para a adaptação do polo de Turim. Com esse plano revisado, o custo total de construção do projeto diminuiu de aproximadamente 9 bilhões de euros no projeto preliminar para cerca de 4,5 bilhões de euros. O modelo operacional previsto pelo projeto revisado permitiria uma capacidade de carga de 25 milhões de toneladas por ano, equivalente a 162 trens por dia, e uma capacidade de passageiros de 3 milhões de passageiros por ano, equivalente a 18 trens por dia. O trajeto da parte francesa da linha foi oficialmente apresentado ao público em novembro de 2011. O projeto visa separar os fluxos de passageiros e cargas entre Lyon e a região da Côte de Savoie. A linha de passageiros se conectará à LGV Rhône-Alpes a partir de Colombier-Saint-Jean, com uma ligação ao sul da estação Lyon-Saint-Exupéry. Em seguida, seguirá para as estações centrais de Lyon e Chambéry, por meio de uma nova linha de alta velocidade de 78 km, com velocidade de 220 km por hora. A linha de carga, de 62 km, limitada a uma velocidade de 120 km por hora, vai conectar Grenoble ao futuro desvio ferroviário de Lyon, levando até Saint-Jean-de-Maurienne e, eventualmente, a Itália. A parte francesa da linha inclui a construção de 8 túneis, totalizando mais de 80 quilômetros, permitindo que a linha férrea atravesse os maciços montanhosos da região. Antes da aprovação das obras, foi realizada uma consulta pública na França, coordenada por uma comissão independente. O objetivo da consulta pública era avaliar a viabilidade do projeto e coletar a opinião pública sobre sua execução. Ao contrário da Itália, a oposição ao projeto na França recebeu menos atenção do público. Alguns dos primeiros opositores na França incluíam administradores franceses, o Tribunal de Contas da França, a Inspeção Geral de Finanças e o Ministro das Finanças. No final de 2022, mais de 150 figuras públicas francesas assinaram uma carta pedindo a paralisação da construção do túnel ferroviário Turim-Lyon. Eles sugeriram redirecionar os investimentos para melhorar as operações existentes nas rotas já em uso, indicando debates e discussões contínuas em torno desse projeto. O projeto de trem de alta velocidade Lyon-Turim enfrentou críticas sob vários aspectos. Os críticos argumentam principalmente que o projeto superestima o tráfego futuro e não leva em consideração as mudanças nos fatores econômicos e industriais. Uma das principais críticas gira em torno da projeção do tráfego futuro. Os críticos apontam que o tráfego rodoviário pelos túneis do Mont Blanc e de Fréjus em 2017 foi menor do que em 1992. Eles argumentam que nos últimos 25 anos não houve crescimento no tráfego, principalmente devido à desindustrialização. O declínio da manufatura reduziu o volume de mercadorias trocadas entre fábricas europeias, fazendo com que elas cheguem pelos portos. Além disso, o volume diário de mercadorias que atravessam o túnel ferroviário de Fréjus diminuiu significativamente, passando de 9 milhões de toneladas para 3 milhões de toneladas.
Críticos argumentam que a hipótese de saturação da linha histórica, apresentada décadas atrás, agora é considerada anacrônica e irracional. Por outro lado, os defensores do projeto argumentam que a nova linha ferroviária superaria as limitações da linha existente, como a capacidade de tração, rotas sinuosas com grande inclinação e o comprimento máximo dos trens. Eles acreditam que a maior capacidade da nova linha atrairia mais tráfego. No entanto, os críticos contestam esse argumento, apontando que, na década de 1980, havia mais de 60 trens de carga por dia, enquanto hoje há apenas cerca de 10 trens. Essa subutilização da linha existente é vista como evidência de que o projeto Lyon-Turim pode não gerar o aumento de tráfego esperado, e que investir na infraestrutura existente e em soluções alternativas de transporte seria uma abordagem mais econômica e sustentável. Um dos principais argumentos a favor do projeto Lyon-Turim é a potencial redução nas emissões de CO2. Os defensores afirmam que, quando a nova linha ferroviária estiver em operação, mais de 1 milhão de caminhões usados para transporte rodoviário internacional não estarão mais presentes nas estradas alpinas, reduzindo 3 milhões de toneladas de emissões de CO2 anualmente. Eles argumentam que nenhuma intervenção na ferrovia existente permitiria uma mudança modal tão significativa. Além disso, o projeto vai reduzir o tempo de viagem. De Lyon a Turim, sem paradas intermediárias, o tempo de viagem será de 1 hora e 47 minutos contra 3 horas e 47. Enquanto de Milão a Paris, serão 4 horas e meia em vez de cerca de 7 horas. A Tunnel Euralpin Lyon-Turim foi criada em 2015 no lugar da LTF para construir e gerenciar a nova infraestrutura ferroviária Lyon-Turim. Em 2016, os parlamentos da Itália e da França ratificaram as atualizações do Tratado Internacional, abrindo caminho para o início das obras definitivas no trecho transfronteiriço da linha Turim-Lyon. A TLT iniciou o processo de licitação, dividindo as obras em 81 editais de licitação em 12 segmentos operacionais de construção. Várias licitações já foram concedidas e extensas obras estão em andamento, especialmente no túnel de base. Aproximadamente 32 quilômetros, ou 18% dos 162 quilômetros de túnel planejados, já foram escavados até agora. Os 4 acessos extras são pontos de entrada para equipamentos de construção. Quando as operações estiverem em plena capacidade, 15 fases de escavação e 7 tuneladoras avançarão simultaneamente para completar o túnel. O custo da seção transfronteiriça chega a 8,6 bilhões de euros, com o financiamento distribuído da seguinte forma: 40% da União Europeia, 35% da Itália e 25% da França. Aproximadamente 3,5 bilhões de euros foram alocados até o momento para este projeto. Na França, o custo previsto para as novas ferrovias é de 12 bilhões de euros, majoritariamente financiados pelo país. Enquanto a primeira fase do lado italiano, conhecida como variante de baixo custo, deve custar cerca de 5 bilhões de euros. O prazo de conclusão para a construção do túnel está previsto para 2030. Embora o ano específico de conclusão das linhas de acesso do lado italiano e francês não tenha sido mencionado. Com base na nossa discussão, fica claro que o projeto de trem de alta velocidade Lyon-Turim é muito debatido e controverso. Embora o debate em torno do projeto ferroviário Lyon-Turim seja complexo, uma coisa é clara: o projeto terá implicações significativas para o futuro do transporte e da infraestrutura na Europa. Esse megaprojeto representa um feito notável de engenharia, cooperação internacional e planejamento visionário. O projeto de trem de alta velocidade Lyon-Turim está prestes a deixar um legado duradouro, moldando a forma como viajamos, promovendo o crescimento econômico e redefinindo a conectividade no coração da Europa.
Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão a todos os nossos apoiadores pelo apoio inabalável que nos permitiu trazer este vídeo fascinante para vocês. Se você também quiser apoiar o Railways Explained, pode fazer isso diretamente no Patreon ou comprando alguns produtos temáticos sobre ferrovias bem legais em nossa loja online, cujos links estão na descrição abaixo. Lembre-se de curtir, compartilhar com amigos que gostam de trens e se inscrever no canal. Seu apoio vai nos ajudar a continuar trazendo para você conteúdo informativo e divertido sobre ferrovias de todo o mundo. Até a próxima, tchau!